Nós vamos ler primeiramente o versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E essa é a primeira vez que o diabo é mencionado no Novo Testamento. E logo de início, o Novo Testamento vai contrariar aquilo que ouviram alguém dizer, alguém de renome dizer na televisão em cadeia nacional. A Bíblia vai contrariar essa pessoa e declarar que o diabo existe sim. O diabo existe. E o texto vai continuar dizendo e nos mostrando que ele é um ser autônomo, que ele tem uma agenda. O texto vai continuar nos mostrando que o diabo, ele é um ser inteligente, aliás, ele tem muito mais conhecimento do que todos nós. Eu acho meio perigoso essas declarações que subestimam a sagacidade do inimigo, porque muitos foram os reinos e os reis que sucumbiram porque subestimaram os seus inimigos. Ele é esperto, é muito esperto. E o texto vai nos mostrar também que ele é um ser à parte de nós, separado de nós, ou seja, que ele não está em nós, ou que ele não é uma força ou uma energia impessoal, força negra. Mas o texto vai nos dizer que o diabo é um ser pessoal que luta contra a causa de Deus. Um louco que perdeu o juízo, mas ainda é extremamente sagaz, esperto, inteligente. E Jesus, o Senhor, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado justamente pelo diabo, pelo inimigo. E que espírito foi esse? Que espírito que levou Jesus ao deserto? Um pouquinho antes do início, no versículo 16, ali do capítulo 3, logo depois do batismo de Jesus nas águas, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele, e o mesmo Espírito que desceu o levou para ser tentado pelo diabo. E por mais estranho que isso possa parecer, foi necessário que Jesus passasse pela tentação no deserto. O texto lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 12, ele vai complementar dizendo que logo depois do batismo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Ele foi quase que arrastado, foi algo proposital, foi algo necessário. Jesus tinha que ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não sei quanto aos irmãos, mas para mim fica muito difícil não fazer a pergunta: por quê? Por quê? Por que Jesus teve que ser tentado pelo inimigo? Teve que ser levado para o deserto para ser tentado? E a resposta, eu creio que nós encontramos na sequência do texto. Inclusive, essa mesma sequência é também contada nos livros de Marcos e Lucas. E nesses três relatos bíblicos, de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia ela faz questão de nos mostrar que é logo depois de Jesus passar pela tentação que ele então começa o seu ministério de pregação, cura e libertação. Todos os textos que falam sobre a tentação de Jesus no deserto, todos os textos logo em seguida vão mostrar que Jesus, ele só começou a pregar o Evangelho depois de ter sido tentado. Depois. Eu creio que a resposta então é dizer que Jesus, ele teve que ser aprovado antes de começar
para exercer o ministério do qual havia sido chamado. Antes de Jesus ele começar a sua missão, Jesus precisava primeiro ser aprovado, ele precisava ser testado, como se ele tivesse feito uma prova, passando por um teste. Mas havia necessidade. Jesus ele precisava ser provado, precisava. Um pouquinho antes, ali no versículo 14, do mesmo capítulo 3 de Mateus, nós vamos perceber ali uma certa dificuldade da parte de João Batista em ter de batizar a Jesus, porque na cabeça dele era Jesus quem devia batizá-lo e não ele batizar a Jesus. Só que no versículo 15, Jesus responde a ele dizendo: deixa assim por enquanto, porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus precisava ser batizado por João? Não. Por quê? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha nada para se arrepender. E da mesma maneira, será que Jesus ele precisava passar por um teste para saber se ele teria aptidão para ser o Messias? E a resposta também é não. Deus sabia e Jesus sabia quem ele era e do que ele era capaz, mas fazendo assim, Jesus estaria cumprindo com toda a justiça. E é como acontece com os médicos, com os advogados, com os juízes, com os pastores, antes deles receberem um certificado, um reconhecimento, uma permissão, eles passam por um teste, eles passam por uma prova de aptidão para ver se eles têm condições, eles são testados para ver se eles têm condições de exercer determinadas funções. E isso nos leva à grande questão. E qual é a grande questão? A grande questão é que todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. Todo cristão tem um papel a cumprir. E porque você tem um chamado, uma missão, um papel a cumprir, se você ainda não foi levado a passar pelo teste, você vai ser. Se você ainda não foi levado, se você ainda não foi impelido a ser tentado pelo inimigo, por causa do seu chamado, você vai. E se você já passou pelo teste, qual foi o resultado? Versículo 2 em diante, capítulo 4 de Mateus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora nós vamos analisar quais foram as questões desse provão, desse teste. E a grande bênção é que o Senhor ele nos deixa aqui todo gabaritado.
depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o lado humano do Senhor ele veio à tona, né? Jesus teve fome, né? Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus, mas era humano, era homem, e esse é o grande mistério da divindade, da humanidade, né, de Jesus. O Espírito de Deus, levante o seu lugar, por favor. E depois então de passar 40 dias sem comer nada, o lado humano do Senhor ficou em evidência. E foi justamente por causa do lado humano de Jesus que ele teve que ser tentado, provado. Foi necessário Jesus ser tentado por causa da sua humanidade. E tem que ficar bem claro por conta disso que ser tentado não é sinal de fraqueza ou de pecaminosidade. Tem que ficar muito claro que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecaminoso. Cair na tentação, o se entregar à tentação que é pecaminosa. Mas ser tentado não, a tentação é a prova, é o teste. E Satanás, ele aqui prova a sua inteligência, atacando 3 pontos na estrutura do homem, na estrutura humana. Aqui Satanás, ele usou em Jesus a mesma estratégia que ele usou ali no momento de tentar Adão e Eva, lá no jardim do Éden. 1 João capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia. Aqui Satanás ele usa em Jesus as mesmas estratégias usadas no jardim do Éden. E como é que ele atua? Onde ele ataca? Quais são os pontos da estrutura humana que ele faz questão de atacar? 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, procede do maligno. Porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, que é a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, orgulho, não procede do Pai, mas do diabo. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Vamos perceber o que acontece aí no momento da tentação de Adão e Eva. Gênesis 3, versículo 6, vai nos dizer que o fruto da árvore proibida parecia o quê? Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso era desejável para dela se obter conhecimento. Agradável ao paladar, concupiscência da carne, cobiça da carne, desejo da carne, né? Atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. Soberba da vida, orgulho, eles conheceriam o que Deus conhecia, seriam como Deus. Nós então percebemos que desde o início da criação, o diabo ele atacou esses pontos, essas 3 áreas na estrutura do homem, e durante milhares e milhares de séculos, de anos, Satanás ele obteve muito sucesso e não tinha por que aqui, na hora de tentar o lado humano de Jesus, não tinha por que ele mudar de estratégia. E o diabo então ele começa pela concupiscência da carne, ele começa pelo desejo da carne, pelas tentações, pelas carências da carne, é fome. E ele vem e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem
quando nós estudamos o texto um pouco mais a fundo, aqui nós acabamos percebendo que o diabo, ele não estava questionando a identidade de Jesus como Filho de Deus. Jesus aqui não estava sendo tentado a ter uma crise de identidade, do tipo, ai, quem sou eu? Será que eu sou Filho de Deus? Não era isso. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Desde muito novo ele sabia que ele tinha algo em comum com Deus. Nós nos lembramos daquele episódio, os pais do Senhor junto com ele eram meninos, eles foram para Jerusalém, era tempo de festa, e perderam o menino Jesus, e durante 3 dias eles procuraram o menino e o encontraram no templo, tendo uma conversa à cabeça com os mestres da época. E Lucas capítulo 2, versículo 49, ele responde aos seus pais terrenos: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? 12 anos tinha um menino. Já fazia muito tempo que Jesus sabia quem ele era. Até no batismo ali, antes de ele ir para o deserto para ser tentado, todos ficaram sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Uma voz bradou alto e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia, todo mundo ficou sabendo, e o inferno ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus. E como nós sabemos, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e algumas coisas elas são traduzidas literalmente, sem interpretação. E aqui esse ser no grego, diferente do nosso ser, no português, ele não é um ser de pergunta, mas é um ser de afirmação. Se és Filho de Deus, não é um questionamento, mas é uma afirmação. É como se ele estivesse dizendo: olha, já que és Filho de Deus, Jesus, já que você é Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E olhando nesse ângulo, nós percebemos que a tentação aqui não foi sobre o ser ou não ser Filho de Deus, mas a tentação aqui foi sobre o interferir em como Jesus deveria agir sendo Filho de Deus. O diabo, justamente porque sabia que Jesus era Filho, ele tentou fazer com que Jesus agisse por conta própria, gerasse uma pequena rebelião. Ei, Jesus, cara, você é o Filho de Deus, você pode tudo, você não está com fome, transforma essas pedras em pães, faz o que a tua carne está precisando. Você está esperando o quê? Você é o Filho de Deus. Vai lá. E Jesus, justamente porque era o Filho de Deus, e o Filho não faz nada que não veja o Pai fazendo nada, porque Jesus não viu o Pai transformando as pedras em pães, ele não caiu na tentação de fazer algo que não era da vontade do Pai. Se não era hora de comer, não era hora de comer, e ponto. Por mais faminto que estivesse, por mais que a carne precisasse daquilo que o diabo estava oferecendo, se não era hora para o Pai, não era hora para o Filho. A agenda do Filho era a mesma agenda do Pai, a agenda dos filhos deve ser a mesma agenda do Pai. E Jesus então respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda vontade que procede da boca de Deus. Sabe por que muitos falham em viver uma vida de completa entrega? Por que muitos falham
em viver uma vida de completa rendição. Muitos falham porque eles são constantemente tentados a se preocuparem apenas com o pão. Apenas com o pão. Muitos são tentados a se preocuparem apenas com suas necessidades, com seus próprios umbigos. É o eu preciso, é o eu quero, é o eu desejo. Só que o Senhor, Ele vai nos dizer que a principal preocupação do homem deve ser o desejo, a vontade do Pai. A principal preocupação do homem deve ser a vontade de Deus. A nossa vida, ela não deve girar em torno das nossas necessidades físicas, materiais, mas a nossa vida deve girar em torno da vontade, da realidade de Deus. E isso está de acordo com Mateus no capítulo 6, versículo 33. O Senhor disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as necessidades básicas serão acrescentadas. Se nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as nossas. Se você coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, Ele coloca as suas em primeiro lugar. Você cuida das coisas dele e Ele cuida das suas. Só que Ele vem o tentador, Ele vem e sussurra: o que? Você acredita nisso? O que? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto o quê? Você acredita nisso? Você acha que pão cai no céu? É melhor você se preocupar muito com o seu pão. Isso, buscar em primeiro lugar. Vai nessa não, hein? Quem avisa, amigo é. Mas qual deve ser a nossa resposta ao diabo? Deve ser a mesma resposta que o Senhor deu: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda a vontade que procede da boca de Deus. Aleluia. Versículo 5: então o diabo levou Jesus da cidade santa, a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, colocou Jesus lá no alto do templo de Jerusalém. E aí chegou então o segundo round, né? E já que Jesus não tinha caído no primeiro, já que a concupiscência da carne, a cobiça da carne não tinha feito Jesus cair, então o diabo aqui ele passa para a próxima tentação, aqui ele passa para a soberba, para o orgulho da vida, né? O orgulho. O diabo vem, então ele continua, né? E diz: ok, Jesus, né? Então você está escrito, né? Ele está me dizendo: beleza, você quer usar a palavra de Deus? Por mim tudo bem, porque eu também conheço
sei se vocês já ouviram esse discurso triunfalista em algum lugar. O triste é que não é difícil nós imaginarmos alguém pegando esse mesmo texto, né, e pregando, porque está escrito na palavra de Deus, no Salmo 91, nos versículos 11 e 12, que aos seus anjos Deus dá ordens a seu respeito para que te guardem, e eles te segurarão com suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Oh, glória a Deus, aleluia! Vai nessa rua, Senhor, vai que os anjos vão te segurar. Pula, pula. O diabo distorce a palavra aqui, fez mau uso do Salmo 91, faz uma aplicação indevida. E é muito triste que ainda hoje nós vemos o diabo enganando por usar muito a Bíblia para enganar muitos e levá-los ao bom caminho. Porque toda heresia tem base bíblica, né? Toda heresia tem cara de verdade. O de dia certo. Só que Jesus, ele, conhecendo bem a palavra de Deus, porque ele conhecia profundamente a palavra de Deus, ele percebe aqui o engano e responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aqui a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, era a última cartada do diabo. Ele levou Jesus a um monte muito alto e fez Jesus o quê? Ver toda a glória do mundo, toda a pompa, toda a riqueza, todas as pessoas. E em seguida o diabo ofereceu tudo a Jesus. É tudo. O mundo estava nas mãos do maligno, mas ele abriria mão de todos os reinos, todos os povos. Ele abriria mão de tudo por apenas um simples gesto de adoração. Por apenas esse simples gesto, tudo que estava diante dos olhos do Senhor seria dado. E se nós imaginarmos, Jesus, ele havia vindo ao mundo exatamente para isso, para restabelecer o controle, o reinado de Deus, para resgatar as pessoas da escravidão do diabo. É para isso que ele tinha vindo ao mundo, e de repente é oferecido uma maneira muito mais fácil, uma maneira muito mais fácil de ver esse governo restabelecido. Se nós pensarmos, Jesus seria um bom rei, seria um bom reinado, Jesus traria paz, Jesus faria com que a vontade, a palavra de Deus fosse conhecida por todos os homens, ele traria justiça. E o melhor de tudo é Jesus, ele não teria de passar pela terrível realidade da cruz. Olha só que bênção! Não ia ter que passar pela cruz. Olha só, aleluia! Só que Deus, ele pensa muito diferente de nós. Aleluia! Na justiça de Deus, o fim não justifica os meios. Na justiça de Deus, o fim não justifica os meios. O como você faz para alcançar o fim é tão importante quanto o próprio fim. Em teu nome vimos tantos se convertendo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantos sinais, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo.
ouvirão: afastem-se de mim, não conheço vocês, vocês que pensam que os fins justificam os meios. Embora estabelecer o reino de Deus fosse importante para Jesus, passar pelo caminho até a cruz era tão importante quanto esse objetivo de ver o reino de Deus estabelecido na terra. Jesus, para alcançar um fim, um objetivo, ele não iria pegar o caminho mais fácil, não iria fazer isso à custa de pecado. Ele jamais adoraria, se curvaria diante de um outro ser, a não ser o próprio Senhor. E essa tentação então foi a gota d'água, né? Logo em seguida Jesus ele disse: retira-te, Satanás, basta, chega, essa foi demais. Onde já se viu eu adorar a um outro ser além de Deus? Onde já se viu eu me curvar diante de um outro ser além do Pai? Retira-te agora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, porque somente Ele é digno. Somente a Ele darás culto, somente a Ele servirás, somente a Ele renderás devoção, veneração. Somente a Ele. E algo me intriga aqui, algo aqui me deixa intrigado, e algo que me intriga aqui é o porquê que Jesus ele fez tanto caso como um simples gesto. Por que o Senhor fez tanto caso? Que grande coisa era se curvar, para dar uma curvadinha. Que grande coisa ia ser? Jesus não tinha nenhum sentimento de admiração pelo diabo. O que teria custado só uma curvadinha? Teria sido um gesto vazio. Só que mais uma vez, me parece que aqui nós percebemos que Deus pensa de forma muito diferente da nossa. Porque para Jesus, um simples gesto de culto, ele não poderia ser desvinculado do próprio ato ou da própria adoração. Para Jesus, o gesto, ele não se separa da própria adoração. Por quê? O gesto não pode ser algo separado da adoração. Por quê? Porque um simples gesto não pode ser desvinculado da adoração. Porque a adoração ele tem a ver com proclamação, também tem a ver com proclamação. E proclamar é comunicar, né? Proclamar é comunicar, é trazer uma mensagem, uma realidade. Mas será que a única maneira, a única forma de comunicação que existe, será que a única forma de comunicação é a verbal? Será que nós apenas nos comunicamos quando escrevemos? Ou será que o corpo também é capaz de expressar, o corpo também é capaz de proclamar uma verdade? Será que o corpo fala? O que será que o meu corpo falaria? Estaria dizendo, no momento de adoração, onde todos estão santos, 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 o que o meu corpo estaria dizendo? Santo, 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 santo é o Senhor. O que diria o meu corpo ao proclamar a sua verdade? O que estaria dizendo o meu corpo? Por outro lado, o que diria o corpo de alguém que no momento de adoração, santo, 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 e a pessoa ali, santo, 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 santo.
venceu, como é que nós vencemos as tentações como o homem Jesus venceu? O que é que nós precisamos? O que é que nos capacita? O que é que nos ajuda a viver uma vida mais entregue, rendida ao Senhor? Isso quem vai nos responder é Lucas. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lá nós vamos encontrar a resposta de como nós podemos vencer as tentações que o diabo lança contra nós. E é simples. Como é que nós vencemos como Jesus venceu? É simples. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus havia sido batizado nas águas, e logo depois ele foi batizado pelo Espírito Santo. E Lucas 4, versículo 1 vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Rio Jordão, que foi batizado e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, e durante todos os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. O que fez a humanidade de Jesus vencer a luta contra o diabo foi o fato de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio de Deus. Ele estava cheio de Deus. Jesus não foi à batalha de braços, de mãos vazias, mas ele foi armado até os dentes. Jesus, ele foi terrivelmente armado para a batalha. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! E porque Jesus estava cheio de Deus, Jesus não foi para o deserto para ver se suportaria tadinho de mim, os ataques do diabo. Não! Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de Deus. Por isso ele foi para lá, para dar uma surra espiritual no diabo. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, não havia como ele perder para o diabo. Ia ser um massacre, um massacre. E a Bíblia nos diz que nós estamos em guerra. A Bíblia declara que existe uma ameaça constante da parte do inimigo, mas tem muito soldado indo para a batalha sem estar devidamente armado, sem estar devidamente guardado. Ir para a batalha sem estar cheio do Espírito Santo é loucura. Jesus, ele só foi para o deserto para enfrentar Satanás depois que ele ficou cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele só cumpriu toda a sua missão porque ele vivia cheio do Espírito Santo. Se você pensa que pode servir a Deus sem estar cheio de Deus, não pense que você irá muito longe sem antes levar uma surra do inimigo. E como é que acontece isso? Como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Como é que nos enchemos de Deus? É simples. 3 coisas em Lucas também, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo
fome pela palavra de Deus, pela voz de Deus. E terceira coisa, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer mesmo? Então pratique a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer. Jesus não apenas conhecia a palavra, mas ele vivia a palavra. E certa vez o Senhor lhe disse algo muito precioso. Ele disse que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, obedecer, viver a palavra, praticar a palavra, era alimento para Jesus. E o que é alimento? Alimento é o que sustenta a vida, alimento é o que fortalece, alimento é o que reanima, alimento é o que traz crescimento, alimento é aquilo que nos enche. Nos enche. Quer ser cheio de Deus? Experimenta obedecer a sua vontade. Experimenta. Oração, palavra e obediência. Oração, palavra e obediência. Oração, palavra e obediência. Esse é o caminho para uma vida cheia do Espírito de Deus. Levante-se do seu lugar.